Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação: Eduardo Araújo. Olá, amigos, estamos de volta com o programa Analisando os Fatos, programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Estamos analisando hoje esse tema, essa matéria que foi publicada aí pelo Portal Dia. A cantora sertaneja Simone conta que um espírito entrou em seu baixista. E ela diz que ela passou por essa experiência ao lado da irmã, relembrou em seu canal de YouTube que elas pegaram uma vez um avião e no início da carreira o baixista que estava junto acabou sendo possuído por um espírito. De acordo com ela, o avião ainda ia demorar umas 2h30 para pousar e isso ocorreu dentro do avião. A técnica, que estava junto lá disse que tudo estava tranquilo na aeronave, até quando um espírito ruim no ar entrou no baixista. O pior é que o músico ainda estava sentado ao lado da Simaria. Imagina você estar sentada, tranquila, e daqui a pouco o cara vai e se manifesta. Pensa em um medo. O cara começou a se torcer todo, aquela coisa feia. O outro moço começou a rezar no homem e daqui a pouco o espírito saiu. Quando o homem voltou ao normal, ele ficou falando que era muito feio e que ele tinha visto. Resumindo, a boa notícia é que ele não incorporou de novo, detalhou a cantora. E estou aqui com o Rafael Siqueira, a gente já tentou aí aprofundar bastante dentro da parte doutrinária, entender esse fenômeno da obsessão, essa possibilidade de tomar ou não o corpo. E o nosso Leonardo, deixa eu voltar, Leonardo, peguei a sua questão. Leonardo falou o seguinte: sim, Eduardo e Rafael, entendi o que vocês explicaram. Só quis dizer que o espírito não entra dentro do corpo, no sentido físico, como algumas pessoas acham. Desculpa se me expressei errado. Leonardo, não tem que pedir desculpa por nada, a gente está aqui estudando. Nós somos aprendizes também. Mas nós vamos insistir, Leonardo, essa questão do entrar dentro do corpo, ela é complexa mesmo. Vamos ler novamente o que Allan Kardec fala no livro A Gênese. Presta atenção, Leonardo, e todos que ainda estão em dúvida sobre essa questão, o Rafael vai desenvolver de novo um pouquinho esse tema. Lá no capítulo 14 do livro A Gênese, item 47, vamos pegar do início aqui, ó. Na obsessão, o espírito atua, palavras de Kardec, na obsessão o espírito atua exteriormente. O Rafael frisou muito isso aqui na fala dele. Com a ajuda do seu perispírito, que é o corpo espiritual, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado como que uma teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Então, nesse sentido, Leonardo, realmente ele está atuando exteriormente. Quando a gente fala em entrar no corpo, tomar um corpo, olha só o que Kardec vai dizer agora, no segundo parágrafo desse item 47. Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio. Quando Kardec fala em toma-lhe o corpo, Rafael, ele está falando em como se fosse entrar realmente neste corpo. Ele toma-lhe o corpo para domicílio, ainda que parcialmente. Exatamente. Meu amigo Leonardo, eu sei da dificuldade de entender esse conceito, é a dificuldade que eu também tive. Kardec teve essa dificuldade. Kardec teve essa dificuldade, ele permaneceu com o seu pensamento de 1861, na verdade desde antes, de 1857, porque o Livro dos Espíritos também já trazia essa ideia. Ele só veio a reformular em 1863. Quando ele fala tomar-lhe o corpo, é logicamente que não é algo assim propriamente físico dizendo, mas é um processo realmente de entrar no corpo.
E como é que faz com o espírito que é o detentor daquele corpo? Nós devemos entender que há um desprendimento parcial do espírito detentor do corpo que permanece vinculado a ele. Nós sabemos que esse espírito, ele se prende chakra por chakra, e o último dos chakras, que é o coronário, tem aquele cordão de prata, mas ele fica desprendido do corpo, e esse espírito que vai possuir, ele adentra, toma lugar, ainda que parcialmente, e passa a agir naquele corpo como se fosse seu. Então nós estamos utilizando os termos de Kardec, tanto na Revista Espírita como no livro A Gênese. É lógico que aqui nós não queremos mudar a opinião, nós queremos apenas aprofundar as nossas reflexões, e fica um convite, Leonardo, para nós um dia sentarmos e debatermos juntos esse assunto. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Eu falei pro Rafael que a coisa tá... É muita gente participando. Mandar um abraço pro Edilson Silveira. Ele fala assim: boa tarde, Eduardo e Rafael. Estou na escuta em Tenente Ananias, lá no Rio Grande do Norte. A Rádio Rio de Janeiro agora é no Brasil todo e no mundo, graças a Deus. Doutor Bezerra tá me ligando, mas depois eu atendo ele aqui. Deixa eu silenciar esse bichinho aqui, pronto. Só o Eduardo para não atender o doutor Bezerra de Menezes, mas ele compreende. Depois a gente conversa. A Rosemary da Silva: mesmo com toda dificuldade, não podemos abandonar um irmão. Estamos sempre sendo ameaçados por espíritos que conhecem as nossas mazelas. E é isso que o Rafael comentou aqui. A gente tem que tomar cuidado, porque o problema, na verdade, não é a influência espiritual, é aquilo que nós carregamos dentro de nós. Exatamente, exatamente. Então vamos lá. Roseli Rodrigues dos Santos: passo por muitas dificuldades com meu filho mais velho. E ouvir essas explicações nos conforta e esclarece. Esse é o grande objetivo, não é, Rafael? Exatamente. Nós estamos aqui, minha amiga, para tentar trazer uma mensagem de consolo, jamais uma mensagem de amedrontamento. Sempre que eu sou chamado para falar sobre mediunidade, para falar sobre obsessão, a nossa mensagem é libertadora. Porque o mundo muitas vezes nos traz algo para nos limitar, para nos trazer medo. Não. A doutrina espírita nos traz a mediunidade com Jesus e as formas de nós vencermos a obsessão, sabendo que nós podemos nos melhorar, fazer a nossa prece, fazer o culto do evangelho no lar e poder ressignificando os nossos passos para vencer essa dificuldade e não para ficar só pensando nela e nas coisas ruins que ela me traz. Vamos lá. Agora aqui é a participação da Roseli Rodrigues dos Santos. Ela diz: somos agredidos por ele. Talvez ela tenha mandado alguma mensagem anterior, eu não consegui pegar. Mas ela passa por uma situação semelhante, diz que somos agredidos por ele com palavras, eu, o pai e o irmão mais novo. E de repente age como se não estivesse acontecendo nada. Deixa bem claro o quanto nos odeia. Temos que ter muita perseverança. Então aí uma provação dentro do próprio lar, não é? Uma pessoa que recebe uma influência e eles estão tendo que lidar com isso. Exatamente. O que a gente pode fazer nesses casos? Allan Kardec nos diz, no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, que nós temos um instrumento poderosíssimo na nossa mão: a prece. Não é para a gente ficar conversando com o espírito, ainda que a gente tenha essa condição, porque a nossa casa e aquele instante ali da dor, da dificuldade, não é o momento mais apropriado. O que a gente deve fazer é nos reunir, tentar fazer uma página de serenidade das nossas possibilidades espirituais e naquele instante elevar uma prece a Jesus, aos benfeitores, pedindo por aquele espírito. Não pedindo simplesmente afaste esse obsessor, esse espírito ruim, porque muitas vezes a quem nós chamamos de obsessor é um amigo nosso de vidas passadas, é alguém com necessidades evolutivas. Então a gente ora por ele, ora por nós mesmos e pedimos ajuda, que pode ser numa casa espírita. Muitas vezes nós necessitamos até mesmo do auxílio de um profissional, e aqui está um excelente psicólogo, depois ele dá o telefone para vocês, mas a nossa proposta é, sobretudo, buscar Jesus, o médico de nossas almas, aquele que está conosco para nos trazer o alívio e o consolo. Quem sou eu como psicólogo, meu amigo? Que Jesus me ampare. Mas vamos lá. A Silvia Bueno: meus queridos, mandem um abraço para São Paulo, da Boa Vista. Adoro esta rádio. Olha, São Paulo aí, firme com a gente, hein? Um grande abraço para São Paulo. Eu vou mandar um abraço fluídico e vou mandar, porque agora eu estou aprendendo com os jovens da minha mocidade espírita a mandar corações. Porque quando a gente manda o coração, esse coração chega cheio de energia, de entusiasmo e de paz. Um abraço para Eliana Curti, para Dona Malvina, que estão acompanhando a gente. A Eliana fala aqui, ó: o programa está muito bom, tirando todas as nossas dúvidas.
É isso aí, ó. Agora tem questões aqui interessantes. Vamos lá, o Pedro Luiz do Valqueire. Um abraço, Pedro. Olha o que o Pedro colocou aqui. Estou na escuta e gostando muito do programa. Eduardo, ainda bem que o obsessor que pegou foi na pessoa da banda lá, né, do grupo, que foi do baixista. Já pensou se fosse no piloto do avião? Não iria sobrar ninguém para contar a história. Só que as coisas não acontecem por acaso, não é, Rafael Siqueira? Existe a espiritualidade, ela tem o controle da situação. Exatamente. Só acontece aquilo que eles permitem. Exatamente. Meus amigos, nós não somos joguetes dos inimigos espirituais, se nós podemos dizer assim, entre aspas. Porque se no mundo há injustiça, se no mundo há casos que às vezes nos saltam aos olhos, diz o benfeitor Camilo, que é o espírito protetor de José Raul Teixeira, não existe ninguém injustiçado. As coisas acontecem por uma necessidade de nós nos melhorarmos, de nós podermos elevarmos-nos moralmente. Então aconteceu naquele instante por uma necessidade daquela pessoa, de pessoas que estejam próximas, por uma necessidade de despertamento, às vezes, para as realidades espirituais, mas pensemos o seguinte, Deus permanece sob o controle. Eu aprendi na minha pequena Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro, que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. E Deus não permitiria que no piloto concentrado, no piloto que está guiando outras vidas, acontecesse um fenômeno desse tipo. Exatamente. Se fosse assim, nós estaremos perdidos, né? Eu lembro que a gente que participa de trabalho de desobsessão, a gente escuta, né? A gente conversa com os espíritos, a gente escuta muita coisa. Eu me lembro que de um espírito, ele estava com tanta raiva de mim, mas era tanta raiva, eu sentia... às vezes você sente uma energia tão pesada que é algo que impressiona. Sempre o mesmo médium, né? Que é um médium que nós temos lá no grupo, que ele tem um transe muito profundo, e o espírito realmente toma ele, é uma coisa impressionante. Toma, literalmente. Você depois até fala da possessão do bem que Kardec fala, né? Exatamente. Mas nesse caso era de um espírito realmente obsessor perigoso. E ele virou para mim e falou assim, se eu pudesse, olhando nos meus olhos, assim, se eu pudesse, eu mataria você aos poucos, cortando em pedaços. E eu senti claramente que ele não falou aquilo, ele falou realmente o que ele queria. Imagine se não fosse a proteção espiritual que seria de nós. Se a espiritualidade cochilasse um minuto, talvez a Terra desaparecesse do mapa. Exatamente. O que a gente tem que ter em mente é exatamente, existem os fenômenos obsessivos? Existem. Mas, sobretudo, há o amor e a misericórdia de Deus do nosso lado em todos os instantes. Então, nas reuniões de desobsessão, reuniões de atendimento espiritual, elas são privativas. Então nós aconselhamos espíritos, recebemos essas informações do plano espiritual, às vezes lidamos com os espíritos os mais perversos possíveis, mas para orientá-los, para aprender com eles, sabedores que ali nós estamos amparados pelo benfeitor da reunião, por outros benfeitores espirituais. Então não temamos, porque Jesus está conosco, porque o nosso caminho é um caminho de paz, um caminho de saúde, depende de cada um de nós. Aqui o nosso Luciano de Madureira, um abraço, Luciano. Gostaria de saber se o espírito só toma o corpo da pessoa se ela permitir. Como é que é isso aí, Rafael? Luciano, meu grande amigo, você me permite fazer aqui uma analogia. Pense numa tomada. Você só consegue colocar o plug na tomada se a tomada estiver aberta e se ela estiver funcionando. Ou seja, ninguém toma o meu corpo se eu não permitir. Eu me lembro de quando eu era muito jovem, Eduardo, começando o meu processo de educação das faculdades mediúnicas, e quando eu caía no chão, eu falava palavras altas, eu agia quase que num verdadeiro estágio de subjugação ou possessão, o nome pouco importa, e o meu sogro, que é uma pessoa de paz, uma pessoa elevada, e se ele estiver me ouvindo, um abraço, Luiz Eduardo Araújo, ele chegava para mim e dizia, abre o seu olho, não concentra, você é detentor das suas possibilidades. Pense em Jesus e afugente qualquer tipo de espírito que queira ou tomar-lhe a mão ou apoderar-se das suas faculdades mentais. Você é o detentor de você mesmo. E dava certo. E a gente passa a entender que a tomada só vai ao plug se ela estiver aberta. Então, nós é que daremos ensejo ao fenômeno da obsessão ou não. E como nós abrimos ou fechamos essa tomada?
de acordo com aquilo que nós temos em nós mesmos. Se temos vícios, atrairemos espíritos que vão nos insuflar nesses vícios. Mas se temos virtudes, se conseguimos, tal qual falamos nas nossas preces, elevar os nossos pensamentos, atrairemos ao nosso redor os bons espíritos. Rosemary Rocha, aqui pelo Facebook, ela diz: sou de Manaus e adoro essa rádio. Parabéns a vocês pelos ensinamentos, gratidão a todos vocês, abraços fraternos. Então, um abraço aí para Rosemary Rocha, é todo mundo de Manaus. Esse lugar, Manaus é maravilhoso. Quando eu estive lá, a sensação de você estar sobrevoando a Amazônia é algo assim emocionante. Triste pelo desmatamento que a gente verifica, né? Lamentável, mas assim, é aquele tapete verde, você vai chegando em Manaus, é algo belíssimo. Rafael, já esteve em Manaus? Não, não estive em Manaus. Então, quem sabe um dia o Eduardo me convida, a gente vai lá. Já temos uma casa aqui para nos hospedar da Rosemary Rocha. Já estamos nos convidando, hein, Rosemary? Exatamente. Vamos a Manaus, lá para a casa da Rosemary. Um abraço aí para Norma Pereira, a Nina Rosa também aqui. Acho que a frequência do pensamento do músico influenciou para que ele fosse possuído por esse espírito. Sou de Cabo Frio. Com certeza. Na verdade, se nós queremos conhecer uma pessoa, nós precisamos saber o que vai no pensamento dela. Porque antigamente, Eduardo, as pessoas diziam assim: dize-me o que tu comes, que eu te direi quem és. Depois se evoluiu: dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. E depois: dize-me o que tu lês, que eu te direi quem és. Agora que nós nos tornamos espíritas, podemos aprofundar as nossas reflexões, nós podemos dizer: dize-me o que tu pensas, que eu te direi com quem tu andas. Então, o que vai no nosso pensamento, lembra-se da metáfora da estação de rádio: eu estou comutando com outros pensamentos. É a Eliane Albertin. Rafael Siqueira, parabéns, é bom ouvir você, grandes reflexões, gratidão. Ela fala lá de Igaraçu, Pernambuco. Minha amiga Eliane, eu tenho recebido várias mensagens suas de carinho, de enlevo e de estímulo para que eu siga em frente. Saiba, minha amiga, que essas mensagens são para mim um estímulo para continuar com Jesus e com Kardec, trabalhando para que a gente possa estudar mais e refletir. Um beijo para você, um beijo para Pernambuco, um abraço a todos esses companheiros da Rádio Rio de Janeiro. Pergunta interessante aqui da Maria Rosário. Ela diz: Rafael, se a pessoa está acamada, doente, sem condições, como ela pode estar na sintonia deixando o plugin aberto? Bom, se a pessoa está acamada, doente, como ela pode estar na sintonia deixando o plugin aberto? Porque, na verdade, o plug ele é mental. O plug, ele é espiritual, o plug não é físico. Nós sabemos que nós somos 3 corpos. Nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Às vezes o corpo físico ele está depauperado, mas o espírito está ali vígil, ele está ali forte, ele está ali concentrado. Então o que diz das nossas companhias é o estado da nossa mente. Às vezes a pessoa está na cama lá, mas tem feito as suas orações, tem feito o seu exercício de higiene mental, ela pode estar sintonizando com bons espíritos. E o contrário também pode acontecer. Vemos pessoas fortes, pessoas plenamente saudáveis do corpo, mas que trazem a mente em frangalhos e são vítimas das mais variadas obsessões. Tem que rir, eu fico rindo aqui só. Esse pessoal. O Leonan, um abraço aí pro Leonan Quintanilha, ele falou assim: excelente programa, parabéns a todos. Com as explicações, entendi que a obsessão do Eduardo na Miranda é do tipo simples. Aí, Maria de Fátima Miranda, eu sou obsessor da Miranda. Ainda bem que é a simples, né? Não posso subjugar Maria de Fátima Miranda. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos. Selma Guiar. Boa tarde. Que a paz do mestre esteja com vocês. Eu acredito, passei maus pedaços com a minha neta. Dos 2 aos 8 anos, tinha uma força incontrolável. Falava coisas que não era de uma criança. E é impressionante, não é, Rafael? Você vê que esse tipo de fenômeno ocorre sim em crianças. Eu lembro de uma criança da nossa evangelização, devia ter uns, 5 anos, 6 anos, não lembro exatamente. Quando ele era tomado por uma coisa impressionante, ele jogava a mesa, a cadeira, tinha que todo mundo correr para segurar o garoto.
E a gente lembra de um companheiro lá que era evangelizador e tinha evidência, e ele falou que via o espírito que tomava ele. Era uma coisa impressionante, a força que fica, né? O menino pegava a cadeira, a mesa, tacava, se você não... Para contê-lo não era um só não, tinha que ser 2, 3 para segurar a criança. E ela fala aqui, a Selma, que passou por isso com a neta, dos 2 anos aos 8 anos dela. Uma força incontrolável. Selma, minha amiga, nós sabemos que as crianças é aquilo que André Luiz chama de médium natural. Até os 8 anos de idade, 9... A primeira infância, esse registro do plano espiritual e essa capacidade de registrar os espíritos se dá de uma forma muito intensa. Não sabemos se no decorrer da vida vão continuar esses registros. Qual deve ser a nossa proposta? A forma de nos facear frente a isso e ter uma conduta terapêutica. Prece junto com a criança. Evangelho do lar na nossa casa, leituras edificantes, criar um clima de harmonia dentro do nosso lar e, sobretudo, presença na casa espírita, levar essa criança para a evangelização e, se for necessário, eu digo sempre se for necessário, até se valer da ajuda de um médico, da ajuda de um bom pediatra, porque nós sabemos que grande parte das vezes nós temos os 2 componentes, o componente físico e o componente espiritual, mas confiemos em Jesus e sigamos em frente. Celso Barreto, lá do MEI, um grande abraço, Celso. Ele colocou assim: gosto muito de vocês. Quando o Rafael cita chakras, na filosofia espírita, Kardec e os espíritos trataram em algum momento sobre isso? Parece ser um termo em sânscrito. Ou estou equivocado? O termo chakra vem do sânscrito. Quem trabalhou chakra não com esse nome foi André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. E outros, mas eu me lembro Nos Domínios da Mediunidade. Só que ele trabalhou como centros de força ou centros fulcros coronários. Quando ele, trabalhando, que nós temos o chakra coronário, ou o centro coronário, o centro faríngeo, o centro laríngeo, o centro cardíaco, o centro esplênico e o centro genésico. Mas a terminologia não importa. O importante é nós sabermos que são centros de força, são pontos de ligação entre o espírito e o corpo físico através do perispírito. E que nesses centros de força nós temos determinadas vinculações com células e com nossos corpos, com o nosso corpo físico, e que esses chakras ou centros de força podem, em se ajustando ou em se desajustando, dizer da nossa saúde ou da nossa doença física e espiritual. Ela não se identificou aqui, mas perguntou o seguinte: Eduardo, pera lá, você estava doutrinando, né, conversando com um espírito obsessor e ele queria te matar aos poucos? Ele obsidiava você ou outra pessoa? A gente comentou isso aqui, o Rafael também falou. É o seguinte: quando a gente ajuda alguém, a gente vai interferir num processo de vingança daquele espírito ou daqueles espíritos contra aquela pessoa. Quem entra ali para ajudar aquela pessoa, naturalmente vai incomodar aqueles espíritos, que vai ver em nós um obstáculo, uma ameaça à sua vingança. Agora, se por um lado nós vamos também sofrer o assédio desses espíritos, por outro lado, como diz bem o Rafael, a gente vai contar com o apoio incondicional dos benfeitores espirituais. Não só os nossos que já nos acompanham, como daquela pessoa que está sendo vítima do assédio espiritual. Então, se nós fizermos a nossa parte, que aí é outra questão, porque não basta eu ter a proteção espiritual, eu tenho que fazer a minha parte. A história da tomada, do plug né, para não encaixar ele com a tomada. Se eu vou fazer um trabalho mediúnico, de conversar com os espíritos, ou trabalhar como um médium, de orar, de interceder, mas na minha vida diária eu não tenho uma conduta minimamente razoável dentro daquilo que eu estudo, eu me coloco numa situação de vulnerabilidade, não é isso, Rafael? Exatamente, exatamente. Então, fiquemos atentos. Vamos lá. Não vai dar tempo não, hein, mas vamos... Tá muita participação aqui. Que bom, tragam as suas perguntas, as suas considerações, a gente vai se virando nos 30, isso, pelo menos lá. Um abraço para todo mundo a gente manda. Isso aí, Verônica Rabelo, um grande abraço, minha amiga. Boa tarde, Eduardo, ótimo programa. O espírito pode derrubar coisas igual aqui em casa? Os enfeites estão caindo, estão voando, tudo derrubado. Eu acordei e vi o ventilador, não pôde, derrubou o jarro de flor e outros objetos.
Isso aconteceu essa semana, como se o espírito mandasse um recado de que estava com raiva. Bom, vamos lá. Só existe o fenômeno da obsessão porque existe alguém que se fez médium. Quer dizer, então, Rafael, que para existir a obsessão tem que ter algum médium? Tem, mas um médium em desequilíbrio. Não quer dizer que aquela pessoa está apta a trabalhar na mediunidade. Ela precisaria se ajustar, se educar, estudar. Nós sabemos que essa mediunidade ela pode ser de efeitos físicos ou de efeitos inteligentes. A de efeitos físicos é quando o espírito, com o fluido do médium combinado com o seu, ela consegue agir no campo físico. A de efeitos inteligentes é quando se utiliza do psiquismo do médium, da sua inteligência, para produzir escrita, para produzir palavras, entre outras explicações. Voltando aos efeitos físicos, nós sabemos que objetos podem ser movimentados, que coisas podem ser derrubadas, até uma palavra em alemão chamada Poltergeist, quando existem barulhos, existem movimentos, existem coisas que são derrubadas dentro de um lar. Então, dentro dessa mediunidade de efeito físico, que pode, inclusive, gerar uma obsessão, coisas podem ser derrubadas, objetos podem ser transportados, barulhos podem ser feitos, mas nós devemos sempre examinar com cautela. Num primeiro momento, saber se não há nada físico gerando aquilo. Um vento, alguma outra questão que poderia estar gerando, mas não descartar causas espirituais. Questões aqui muito interessantes. Vamos lá. Meu nome é Silvia. Silvia, a pessoa pode ter o hábito de tomar cerveja sem ser vício e ter virtudes? Ela está preocupada porque provavelmente ela faz uso de cerveja. E como entender se ela é uma viciada, se ela não é, e se mesmo ela tendo esses vícios, ela ainda assim pode ter virtudes? Vamos lá. Silvia, essa é uma das questões mais trazidas pelos nossos jovens. E a doutrina espírita ela não é uma doutrina proibitiva, também não é uma doutrina permissiva. Ela é tão somente uma doutrina reflexiva. Então eu não vou dizer para você nem que sim, nem que não. Eu vou dizer que na questão 843 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos benfeitores: têm os espíritos livre-arbítrio? E a resposta, sim, porque senão obrariam como máquinas. Então, é uma questão que diz respeito ao seu livre-arbítrio, às suas considerações sobre a sua vida cotidiana. O que nós sabemos é que tudo aquilo que nós fazemos gera consequências. Lei de causa e efeito. Então, eu posso fazer o uso do meu alcoólico? Isso é uma questão atinente à responsabilidade, ao livre-arbítrio de cada um. O que nós sabemos pela ciência dos dias de hoje é que o álcool gera modificações no nosso tropismo cerebral, em doses pequenas ou em doses mais elevadas. E gerando esse tropismo nas nossas ondas cerebrais, ele pode permitir processos de obsessão. Então eu não vou dizer aqui se é um vício ou não. Eu vou dizer que a pessoa fazendo uso está sendo modificadas suas estruturas moleculares do cérebro que podem abrir espaço a essas obsessões. Tá? Agora, quanto ao uso, fica com relação ao livre-arbítrio de cada um. No meu caso, eu faço por opção não fazer uso dos alcoólicos, até porque eu trabalho na mediunidade e tenho a minha vida como de bom costume não beber. É isso aí. A Cláudia Moraes, Eduardo e Rafael, dupla iluminada, quem diria, né? Quem queria nós, né, sermos tão iluminados assim? Mas somos iluminados pela bondade, né, e pelo carinho aí da Cláudia e de tantos amigos aqui que estão participando com a gente. Vamos lá. Seguindo aqui. Priscila Seave, pelo YouTube. Nosso YouTube tá bombando, já com quase 200 aqui. Vamos dar o like aí, pessoal. O pessoal aqui do nosso digital sempre pede. Tem que dar o like para o vídeo poder ser divulgado pelo YouTube. Quem não é inscrito, inscreva-se aí, botão vermelho, inscrever-se. E com o nosso amigo aqui pediu, vamos divulgar de onde nós estamos falando, de qual estado, de qual cidade. Legal. Isso aí, muita gente do Brasil todo, do Rio de Janeiro, claro, em massa, mas do Brasil todo aqui participando. E a Priscila Seave, ela diz, a linha é tênue. Quando saber se é meu pensamento ou não? Fechar de imagens e sentimentos podem ser influências? Quer dizer, como ter essa certeza se um pensamento que nós estamos tendo, Rafael, é nosso ou de um espírito? Bom,
Kardec, no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, ele nos diz que um médium não nasce pronto, nem escrito assim. Estou me valendo de palavras simples para tentar trazer uma informação, trazer uma resposta simples. Ninguém vem escrito assim na testa se é médium ou não. E qual é a proposta para nós descobrirmos? Experimentar. Estudar a nós mesmos, nos conhecer e levar a nossa personalidade a testes. As reuniões, quando nós estivermos preparados, colocar a mão à disposição, nos colocar à disposição para eventual passividade e nós, naquele momento de concentração, naquele momento de abrir as nossas comportas espirituais, começar a aprender se os pensamentos que me vêm são do meu íntimo, da minha interioridade, ou se são de fora. Nós sabemos, estudiosos da psicologia, que nós temos algumas camadas do nosso inconsciente que acabam drenando no momento da passividade. Por isso que a gente tem que se descobrir, fazer esse autoconhecimento. Mas nós sabemos, por exemplo, que às vezes a gente chega numa reunião de desobsessão e começa a ter ideias de suicídio. Começam a vir imagens de pessoas que se suicidaram, pessoas que estão sangrando. Então a gente começa a ter a percepção que se aquilo não estava na minha cabeça, não tem assim nada que me diga que aquilo é meu, é porque aquilo é externo, aquilo vem de um espírito. Então isso é um exercício. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: coisas muito recorrentes, coisas que vêm sempre no mesmo sentido, que dão conta sempre de pensamentos muito parecidos, tendem a ser nossos. Tendem a ser uma reprodução ou de coisas do meu consciente que eu estou reprimindo ou do meu inconsciente. Está lá no meu porão, naquela camada que Jung chama de sombra. E eu observo isso. Agora, coisas que muitas vezes eu chego na minha reunião, são coisas vinculadas, coisas que nem passaram pela minha cabeça ainda, e aquilo vem, nós possamos dar a mensagem, porque são de fora. Como a gente não tem esse hábito, pelo menos no início, de saber o que não é meu, daquilo que é meu, que nós possamos dar a passividade sempre. Porque do nosso lado há o dirigente da reunião, há outros médiuns que vão junto comigo fazer as avaliações. E nessas avaliações eu vou tendo um subsídio para me auxiliar. Eu vejo muitos médiuns que se castram por achar, bom, será que é animismo? Será que é mistificação? Não temamos isso porque nós estamos aprendendo. Para chegar na mediunidade com Jesus, a gente passa pelo animismo, passa pelas mistificações iniciais até chegar na segurança. Mas para isso nós precisamos trabalhar, precisamos agir. Precisamos ter a humildade quando Eduardo chegar. Rafael, presta atenção nisso que você está falando. Será que isso não é seu? Será que isso não é uma ideia que você está inculcada com ela e você está drenando isso no meio da comunicação? E nesse exercício de autoconhecimento, de ter a humildade de escutar o outro, nós vamos aprendendo sobre a gente e sobre a nossa mediunidade. Agradecer aqui ao Paulo César Freire de Souza. Obrigado, Paulo, pelas palavras carinhosas. Fico feliz que você esteja bem. Mandar um abraço para o Emerson Rodrigues, lá de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Também o Paulo César aqui, ele fala novamente de... constatei o quanto sou grato à Rádio Rio de Janeiro. Com certeza, nós somos muito gratos por essa rádio. E ainda sobre essa questão da influência no pensamento, eu ontem tive um exemplo fantástico, né? Eu atendo uma pessoa, né? Essa pessoa já atendia há muitos anos atrás, aí ela sumiu depois de um tempo, passou por situações muito difíceis e ela voltou agora recentemente trazendo a filha, com problemas sérios. Eu comecei a atender a filha dela. Mas assim, eu sempre solicitando a presença dela, porque o caso da filha está ligado ao caso dela. E aí ela me contou ontem uma coisa que ela vinha relutando. Ela falou assim: Eduardo, está acontecendo algo que eu tenho que te falar. Eu falei com meu marido, ele falou para eu conversar com você. Eu falei, o que foi? Ela falou assim: eu só em pensar em vir aqui te ver, eu sinto repulsa. E eu não entendo isso porque eu gosto de você. Mas assim, vem na minha mente, ele vai falar tudo aquilo que você já sabe. Ele vai ficar lembrando coisas que você não quer lembrar. E eu me sinto irritada, só em pensar em você eu me sinto irritada. E quando eu cheguei aqui hoje, a minha vontade era sair correndo, só não saí porque minha filha estava aí no consultório contigo. Ela abriu o coração dela, ela falou: eu não consigo entender por que eu estou sentindo isso. Aí eu falei assim: você ainda tem dúvida? Você vê que ela ficou num conflito porque, por ela gostar de mim como pessoa, né, nós somos amigos, e ela sentindo uma repulsa, ela falou: Eduardo, é algo tão forte que a tua voz me irrita,
Só em pensar em olhar para você, eu já estava irritada, com vontade até de... Ela falou, meu Deus, o que está acontecendo comigo? É muito forte, Rafael. E às vezes a coisa, ela destoa tanto da realidade que fica até fácil você perceber o que é o seu pensamento e o que não é. Mas conforme os espíritos dizem a Kardec, que você citou, na maioria das vezes isso não tem a menor importância, né? Porque o que importa é a gente seguir o bem, seja pensamento nosso ou de um benfeitor espiritual, e nunca fazer o mal. Exatamente, exatamente. Vanderlei Silva, um grande abraço, querido amigo. Ele fala lá de Bilac, interior de São Paulo. Bilac. Conhece? Conheço o Vanderlei, porque me chamou para fazer um estudo lá, meu grande amigo. O Vanderlei não é fácil, né? O Vanderlei fica ali não em cima da gente. Daí... Exatamente. Mas assim, quando a gente pega ele pra live, que ele chama Minha Miranda, ele tem que participar junto. Exatamente. Quando ele te chamar, você bota ele pra participar junto. Tá joia. Porque ele é tímido, então ele bota só a gente, então Vanderlei vai participar também. Ele diz aqui, ó, comente sobre a relação entre transtorno obsessivo compulsivo, o chamado TOC, o ser reencarna com essa dificuldade e a obsessão espiritual. Então, tem alguma relação aí com o TOC, com a questão da obsessão espiritual, Rafael? Bom, vamos lá, a gente podia fazer um programa só para falar sobre isso. 2, 4 horas. O Vanderlei tá rindo, mas é de nervoso aqui. Vanderlei, meu amigo, um abraço para você. Nós temos um compromisso, acho que em janeiro do ano que vem nós estaremos presentes. Diz a benfeitora Joana de Ângeles, nos seus 16 livros da sua série psicológica, que tudo o que nos acontece é um fenômeno de natureza espiritual. Por quê? Porque num primeiro momento nós somos espíritos reencarnados. Nós temos uma matriz chamada perispírito, e nesse perispírito ficam guardadas as nossas memórias. Tudo que nós fizemos de acerto e de erro nas nossas vidas passadas e até mesmo na nossa vida presente, que nós precisamos ir drenando, ir modificando no nosso comportamento. Então, o corpo que nós forjamos, o psiquismo que nós temos hoje e nos utilizamos dele é resultado dos nossos atos transatos. Então, quando falamos de transtorno obsessivo compulsivo, isso decorre de uma necessidade do nosso espírito que em determinado momento agiu em desacordo com as leis e precisa se recuperar. E, para tanto, através do perispírito, que além de arquivo, além de memória, ele forma, porque é um modelo organizador biológico, um corpo material com determinadas necessidades de ajuste. Até mesmo nos espaços chamados sinapses ou fendas sinápticas com necessidades de ajustar os neurotransmissores. Nascemos então com dificuldades das doenças psicológicas ou psíquicas. Aí temos a depressão, aí temos o transtorno obsessivo compulsivo, aí temos as ansiedades, temos o transtorno bipolar. Então, num primeiro momento, isso é fruto de vidas passadas nossas, que nós trazemos o remorso, nós trazemos as culpas e o nosso corpo nasce com necessidades de reajustes. Se somando a essa deficiência do nosso espírito, que plasmou um corpo com dificuldades orgânicas, se junta ao componente espiritual. Porque se o componente espiritual não é a matriz, ele é um componente que se soma, que passa a nos estimular aquele comportamento das obsessões. E obsessão aqui eu não estou falando do fenômeno espiritual em si, porque o transtorno obsessivo compulsivo é aquela pessoa que cisma, que tem que lavar as mãos todas as horas, porque senão ele vai se contaminar. E às vezes aquilo se fixa na matriz perispiritual dele, vai drenando para o corpo físico, que se ele não lavar as mãos ele não consegue fazer nada. Então da obsessão, que é a ideia obsidente, nasce a compulsão. Vou lavar as mãos. E lava a mão uma vez, lava a mão outras vezes, passa álcool nas mãos e acaba se ferindo. O espírito acaba se aproveitando da nossa dificuldade para nos deixar mais ainda perturbados em relação aos rituais. Isso. Então, nasce de uma necessidade de reajuste e é estimulado pelo fenômeno obsessivo. Então, não é uma coisa que eu consigo explicar de uma forma rápida nem de uma forma simples. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Trazemos as deficiências que precisamos ajustar. Nascemos então com o toque, mas também somos a todos os momentos estimulados e obsidiados por espíritos que viveram conosco e acabam se aproveitando daqueles gaps nossos espirituais para estimular esses comportamentos. Em resumo, é isso que nos diz Manuel Filomeno de Miranda e a benfeitora Joana de Ângeles.
A Gláucia, um abraço, Gláucia, lá de Duque de Caxias. Olá, queridos. Minha mãe, Leda, está na escuta, adorando ouvir, e que vocês estão dizendo que vocês são uma dupla perfeita. Graças a Deus, que bom. Um dia chegaremos lá. Estamos aqui aprendendo muito. Um grande abraço. Rafael estava falando com ele aqui no intervalo, e a recíproca é verdadeira. É um grande amigo que Deus colocou aí na minha vida. É uma satisfação estar aqui com você, Rafael. Uma satisfação muito grande mesmo. Pode ter certeza que a satisfação é minha. Então, agora olha essa daqui. Essa aqui foi demais. É o César Alexandre do Irajá. Boa tarde, amigos e irmãos. Como se explica a incorporações espirituais nas giras de Umbanda e Candomblé? Ele vai explicar aqui o porquê que ele está perguntando isso. Fiquei grilado com uma entidade que se engraçou com a minha noiva, na minha frente. O tempo quase fechou no terreiro. Achei melhor me retirar. Isso foi 27 anos atrás. Então ele estava lá no terreiro lá de Umbanda, sei lá, o Candomblé, não sei, e uma entidade espiritual se engraçou com a noiva dele. Pode isso, Rafael? O espírito mantém, depois da morte, esses tipos de comportamento? Quem são os espíritos, meu amigo? Questão 100 seguinte do Livro dos Espíritos. Espíritos de 3 ordens, 10 classes. Espíritos puros, espíritos bons e espíritos imperfeitos. Quando a pessoa desencarna, ela não recebe assim um toque de mágicas e passa a ser um espírito bom. Ou seja, se a pessoa desencarna e é aquele homem que gosta de dar em cima da mulher do outro, é aquele homem egoísta, é aquele homem ganancioso, ele continua dessa mesma forma do lado de lá. E ele vindo no processo da mediunidade, ele pode, se valendo do médium, que não é adestrado, que não educou a sua mediunidade, trazer essa iniciativa de querer, enquanto espírito, valendo-se de um médium que não está devidamente educado, porque o médium educado rejeita isso, querer se engraçar ou com uma mulher ou com um homem, o que é natural. Nós sabemos que nos terrenos de Umbanda, trabalho que eu respeito muito, trabalho onde se faz a caridade, são às vezes costumeiros determinados tipos de apresentação dos espíritos, porque eles não têm lá qualquer tipo de censura. Vem o espírito que tiver que vir. E aí nós sabemos que há espíritos que são... Como chama aquele espírito da mulher que vem, que tem esse comportamento sexual? Tem o íncubus e súcubus. Tem o íncubus e súcubus, mas na casa de Umbanda tem um específico, a pombagira. Nós sabemos que na casa de Umbanda há a pombagira, e a pombagira ela vem com um determinado componente sexual muito, muito forte. Eu estou aqui condenando? Não, não estou condenando. Eu estou dizendo que o espírito, ele é fruto de si mesmo. Se desencarnou com essa possibilidade, continua do lado de lá dessa mesma forma. O que a gente tem que fazer? Tratar isso com naturalidade, porque é apenas um espírito desvestido do corpo de carne e que merece a nossa consideração. No seu caso aí, você não gostou muito porque se engraçou com a pessoa próxima. Com certeza, né? Ele falou que o tempo quase fechou no terreiro. Quem ia apanhar era o médium, coitado. Coitado entre aspas, porque o médium também permitia exatamente esse tipo de... Quer dizer, quem ia sofrer as consequências era o médium, né? Quem ia apanhar era o médium. Mas é isso. Aí ele escreveu aqui: achei que era só o cavalo, a entidade já tinha subido. Pode ser também, né? Pode ser que o próprio médium, se fazendo passar por estar mediunizado, estava dando em cima aí da sua noiva. Mas enfim, seja como for, uma atitude completamente absurda e equivocada. Exatamente. Ainda bem que você não usou de violência e apenas se retirou, que é o certo. Sobre a questão da pombagira e outros espíritos, isso depende muito do local, da seriedade do local. Exato. Né? Você vê pombagiras que trabalham para o bem, os Exus, né, que normalmente trabalham para o bem, porque, na verdade, eu, Eduardo, desencarnei. Eu vou baixar num terreiro. Eu vou usar alguma daquelas nomenclaturas para me apresentar. Eu não vou me apresentar como Eduardo. Eu vou me apresentar ou como um Exu. Eu estou num terreiro. No livro Loucura e Obsessão, nós vemos lá que a irmã emerenciana... Ela era um espírito bastante elevado, mas se apresentava como uma preta velha no terreiro. Então, isso é normal. Eu lembro de uma paciente, rapidamente, que ela... estava no meu consultório, ela falou assim: a minha pombagira queria dar uma palavra contigo, Eduardo. Tudo acontece comigo dentro do consultório. Né? Se o conselho de psicologia souber disso, eu já estava expulso. Espero que não tenha ninguém ouvindo. E aí ela falou assim: minha pombagira quer dar uma palavra contigo. Eu falei: pois não, né? Pode dar. Ela baixou lá
E aí ela foi e falou, como é que ela me chamou? Meu rapaz, com um linguajar bem característico. Tô tentando mudar a minha vida, ela falou. Já fiz muita coisa errada e agora tô procurando ajudar. Eu falei, seja muito bem-vinda, conversamos. E ela queria falar sobre uma paciente que iria entrar logo a seguir. Me deu um conselho de como que eu deveria conduzir a conversa com ela. Foi uma coisa impressionante. E ela se apresentou como uma pombagira e mais num sentido benéfico ali da condução. Então depende muito do médium, depende daquele terreiro, de qual viés de trabalho que é realizado ali. Até porque algumas pessoas podem falar assim, mas nem toda pombagira necessariamente vai ter esse viés. Realmente, nem toda, mas o Rafael tá certo, algumas acabam se apresentando desta maneira. Também já tive experiências contrárias em relação ao que o Rafael falou, da pombagira se apresentar, influenciando a pessoa para práticas sexuais totalmente não recomendadas. Eduardo, sempre preciso nos seus comentários. Obrigado, meu amigo. Buscando a sua inspiração. Vamos lá. Mais quem aqui? Deixa eu pegar. É tanta gente que eu me perco. Renato Souza, um abraço, meu amigo Renato Souza, que colabora aqui sempre com a gente no Analisando os Fatos. Ele diz: a obsessão é uma questão de suma relevância e que deve ser observada com muita atenção. Haja visto sermos alvos fáceis ainda. Lamentavelmente, né, meu amigo? Mas é a verdade. Estudo e amparo espiritual são fundamentais no processo de conquista da vigilância de desejos e pensamentos. Sugiro o livro Ação e Reação, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Excelente a sua sugestão. Por quê? Porque nesse livro, André Luiz, lá no seu capítulo 8, vou dizer até as páginas, 135 e 136. André Dependendo Luiz, da edição, né? Dependendo da edição, eu ia falar isso. Que muda toda hora. André Luiz vai visitar e interrogar um obsessor. Olha o que o André Luiz faz. Ele vai até Leonel, que estava obsidiando um rapaz que tinha a matéria da ganância como a ideia central de suas vidas. E ele pergunta, como você faz para obsidiar esse rapaz? E ele responde, todos nós temos uma ideia central, algo que é o propósito principal de nossas vidas. Ele dá uma aula, né? Ele dá uma aula, ou seja, meus amigos, se nós queremos saber o que causa as nossas obsessões ou como são conhecidos os nossos obsessores, basta que nós miremos em nós e descobramos qual é a nossa matéria central, qual é o nosso desejo principal. É a vaidade? É o dinheiro? É o sexo? É o poder? Porque é aí que nós somos obsidiados. E Leonel, olha, a pessoa que eu estou obsidiando tem problema com dinheiro. É ganancioso. Então, quando eu chego a ele, eu digo assim, olha, você pode ficar mais rico ainda. Basta você matar tal pessoa. Basta você passar aquela outra para trás. Então, nós percebemos que a obsessão não é algo que nos causa o mal propriamente dito. Não existe um arrastamento irresistível, Eduardo. O que existe é uma parceria. Porque, na verdade, o espírito ele se aproxima de mim porque algum vício já existe em mim e estimula. Então, se nós queremos nos livrar, nos libertar das obsessões, conheçamos qual é a nossa ideia matriz, o nosso desejo central, e trabalhemos por vencê-la. E trabalhemos igualmente por trabalhar no bem, por fazer o passe, tomar o passe na casa espírita, tomar a água fluidificada, fazer leituras edificantes, sobretudo fazer o culto do evangelho no lar. Vejo muitos espíritas que têm abdicado do evangelho no lar, mas como ele é importante. É isso mesmo. A Idnei Agueda, com 14 anos tive um problema na perna e o Exu Tranca-Ruas me curou. Conheço muito a Umbanda séria. Com certeza, os bons espíritos, eles estão atuando em todos os lugares, dentro de um terreiro de Umbanda, do terreiro de Candomblé, de uma igreja evangélica, uma igreja católica, um templo budista. Aonde há o trabalho do bem, ali estarão os bons espíritos. Como é que chama a nossa amiga? Idnei Agueda, acho que é homem, né? Idnei. Meu amigo Idnei Agueda, se eu não pronunciei o seu nome correto, depois você me ensina. Eu mesmo, antes de ser espírita, fui a muitas reuniões nas casas de Umbanda. O trabalho é sério, existem médiuns lá que são grandes amigos meus, eles primam por fazer a caridade. Agora, existem outros lugares que também não têm a mesma seriedade. Quando eu falo da Umbanda, eu falo com todo o respeito possível. Agora, da mesma forma que eu vi coisas muito sérias, eu vi coisas que também não são elevadas. Eu estou fazendo julgamento? Não. Estou trazendo casos apenas para nossa reflexão. Porque se
eu vejo alguém, se chama Exu, se chama Pombagira, não importa. O que importa é quais são as intenções daquele espírito. Se me traz algo de natureza sexual, é porque não é bom. Agora, se me traz, mesmo com o nome de Exu ou de Pombagira, que no linguajar popular talvez não tragam algo elevado, mas me traz o ideal da caridade, me traz o ideal do bem, me traz o ideal da autorreforma, é porque eu estou lidando com coisa séria, com coisa que me eleva. Agora, esse aqui é um programa complicado, né? Porque eu acho que um espírito tomou o nosso operador, ele tinha sumido, e ele voltou de repente para nos ameaçar, dizendo que termina o quê? Em quantos minutos? 8 minutos? Calma aí, são 13 horas e 50 minutos. Vai até as 13 horas e 53? Meu Deus do céu. Então, Rafael, vou deixar você encerrar aí, fazendo suas considerações finais sobre o tema, porque ele foi tomado por um espírito ali e está nos ameaçando com 3 minutos para encerrar o programa. Minhas palavras finais são alegria e gratidão. Alegria por poder partilhar com vocês. Não me sinto nunca ensinando nem fazendo palestra. Me sinto sempre aprendendo. E gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão ao meu amigo e irmão Eduardo Araújo, gratidão à Rádio Rio de Janeiro. E eu quero endereçar uma mensagem de esperança a todos que sofrem, a todos que são vítimas das obsessões. Vocês já se recordam que das outras vezes ou eu termino com uma oração ou eu termino com uma poesia. E hoje eu vou terminar com Carmen Sinira, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no notável livro Parnaso de Além Túmulo, quando ela diz assim: de onde vem, viajor triste e cansado? Venho da terra estéril da ilusão. Que trazes? A miséria do pecado, a alma ferida e morto o coração. A quem me dera a bênção da esperança, a quem me dera conforto à desventura. Mas a fé, generosa, humilde e mansa, deu-me os braços e falou-me com doçura. Venha o mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores. Pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Então, meus amigos, vocês que sofrem o travo da obsessão, o travo das dificuldades psíquicas, o travo das dores tão inclementes do mundo neste momento, pensem que esses espinhos com Jesus se transformam nas mais variadas flores. Sigamos ele, contemos com ele, porque ele representa o caminho para a paz, para a alegria e para a vida em abundância. E é isso mesmo, agradecemos ao nosso amigo, irmão Rafael, e todos vocês que estejam passando, tem muitas mensagens nesse sentido aqui, por perseguições espirituais, casos graves de obsessão. Confiemos em Jesus, confiemos nos benfeitores espirituais e façamos a nossa parte. Jamais desejando o mal, jamais fazer o mal. Mesmo a esses espíritos que nos perseguem, porque no fundo, muitos deles podem ter sido nossas vítimas no passado e hoje estão buscando uma vingança. E só o amor poderá fazer cessar essa história de ódio que muitas vezes já vem há muitas encarnações. Então sejamos nós aqueles que sejam capazes de perdoar, compreender e amar em nome de Jesus. Muita paz a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos.